Bom dia, amigos do canal Fé Ativa, que o nosso Deus e bendito Pai ilumine a vida de cada um de vocês, abençoe os seus caminhos, que o nosso Deus e bendito Pai abençoe milagrosamente a você que está me vendo agora e também a sua família. Seja este um dia de grandes vitórias, de grandes bênçãos, de conquistas e da manifestação do Todo-Poderoso na sua vida. Está bem? Esta é a minha oração inicial ao nosso Deus e Pai em seu favor, tá bem? Hoje falaremos dos irmãos gêmeos Esaú e Jacó. Irmãos gêmeos, mas um deles tinha o direito à herança, que era chamado direito de primogenitura, ou seja, o filho mais velho, o primeiro que nascia, ficava com tudo, não é? Mas não ficou não, e você vai ver o que aconteceu aqui, tá bom? Isso serve de lição pra gente, isso serve de lição, gente, do nosso Deus, através da Bíblia Sagrada, para as nossas atitudes na nossa vida aqui na Terra, tá bem? Isso nos ensina muita coisa e vamos ver isso já já. Antes, porém, por favor, já deixa o like para o canal, aperte o joinha, inscreva-se em nosso canal se você ainda não está inscrito, ative também o sininho das notificações, porque fazendo assim você vai permitir que o YouTube avise a você quando lançarmos um vídeo novo. E também, se você preferir e quiser, não é? Você pode aproveitar o espaço dos comentários logo abaixo para escrever aí nomes de pessoas pelas quais você quer que a gente ore e vamos orar por todos os nomes que você escrever aí. Está bem? Esaú e Jacó eram irmãos gêmeos. Esaú nasceu primeiro, são irmãos gêmeos, mas sempre um nasce antes do outro, não é verdade? Um tem que nascer primeiro. Segundo os costumes da época, a tradição da época, as leis da época, o primogênito, ou seja, o primeiro filho, o que nascia primeiro, ele tinha direito de primogenitura. O que é isso? É o direito do primogênito, ou seja, o filho mais velho, ficar com a herança. Todo o patrimônio da família, a maior parte ficava com o primogênito, né? Então, Esaú era o primogênito. Jacó, o seu irmão gêmeo, que nasceu logo após ele, esse não tinha o direito aí. Mas aconteceu o seguinte, olha só que interessante. Um dia, o Esaú, que era o mais velho, ele foi caçar. Ele era caçador, era marrudo, mais bruto, peludo, pelo vermelho, né? Ele foi caçar e passou lá o dia todo tentando caçar alguma coisa. Não caçou nada. Voltou para casa exausto, cansado e faminto. Quando ele chega em casa, estava o irmão dele, o Jacó, cozinhando, fazendo lá, como diz a Bíblia, um cozinhado de lentilhas, né? Devia estar bem cheiroso ali, aquela comidinha gostosa, né? E aí chega o Esaú, cansado, exausto, né? E ele, quando chega em casa e vê aquela comida que o Jacó estava preparando, olha o que aconteceu. Gênesis, capítulo de número 25, versículo de número 29, diz assim: tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido, muito cansado, né? Veio do campo Esaú e lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Então o Esaú falou, né? Eu estou morrendo aqui de fome, estou desmaiando aqui, me deixa eu comer um pouco da sua comida. Olha o que Jacó falou, versículo 31. Vende-me primeiro, o Jacó disse, o teu direito de primogenitura. Olha, o Jacó sabia que o Esaú era quem tinha direito de ficar com o patrimônio da família depois que o pai deles morresse. Só que ele foi esperto ali. Olha o que ele pediu. Ele falou assim: Esaú, você quer comer a comida que eu estou fazendo? Tá bom, meu irmão. Só que me vende o teu direito de primogenitura. Quer dizer, passa para mim esse direito. Quando o nosso pai morrer, eu é que vou ficar com o direito da herança. Pode ser assim? Olha o que o Esaú respondeu. Versículo de número 32. Ele disse: estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Olha que palavra mais tola, gente. Ele falou assim: eu estou a ponto de morrer, o que me adianta esse direito de primogenitura? Me dá aqui a comida. Aí o Jacó foi esperto. Ele era um espertalhão, na verdade, né? Aí
Olha o que ele falou, versículo de número 33. Então disse Jacó, jura-me primeiro. Gente, jurou era como se fosse um documento escrito, né? Jurou tem que acontecer, tá? Jura-me primeiro. E Esaú jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Gente, o Esaú deu a palavra, não, estou com fome aqui, é teu direito, pode ficar com você. Olha o que aconteceu, versículo 34. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Esaú comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Gente, é uma historinha até aparentemente bobinha, mas isso aqui teve um grande peso na vida dos dois. Por quê? Porque primeiro, Esaú, como disse o texto, por um prato de lentilha, um prato de comida, gente, ele vendeu o seu direito legal de primogenitura. Ele não ia mais receber herança, entendeu? Por um prato de lentilha. Trocou uma coisa valiosa por uma coisa de muito pouco valor, né? E a Bíblia diz depois que Esaú até tentou recuperar esse direito de primogenitura, mas como diz a Bíblia, olha a passagem bíblica aqui, ó, até com lágrimas não conseguiu recuperar, não teve jeito. Então, meu amigo e amiga, muito cuidado com as suas atitudes, não seja tolo e nem tola, não perca o melhor que você tem, agora trocando por porcaria. Às vezes você troca o excelente que você tem por uma porcaria e muitas vezes não tem como voltar atrás, tá? Eu só quero abrir um parênteses aqui. De repente você está me assistindo agora, de repente você fez alguma porcaria, fez alguma coisa que não devia, teve prejuízo, perdeu alguma coisa, perdeu de repente até família, perdeu moral, perdeu dinheiro, perdeu saúde, perdeu emprego, eu não sei, perdeu algum cargo na empresa e de repente você ouve essa palavra, de repente você pode até ficar chateado, querendo dizer assim, olha, e agora eu não recupero mais. Bom, cada caso é um caso. Por quê? Porque tem caso que a pessoa despreza o que tem, né, porque não tem sabedoria para lidar e nunca mais recupera. Vou te dar um exemplo, tá? Um jovem, por exemplo, que ele tá numa moto, apesar de todas as placas de sinalização, ele corre mais do que pode, faz curvas perigosas, correndo em alta velocidade, costura no meio do trânsito e empina a moto, né? Tem gente que quando sobe na moto vira né? Parece que transforma, né? É assim. Então a pessoa, ela chega uma hora que sofre um acidente, né? E aí, meu filho, se a pessoa no acidente morrer por causa da sua imprudência, se perdeu a vida. Não tem como recuperar mais. Morreu, se não tiver Jesus, infelizmente vai para o inferno, né? Não tem o que fazer mais. Porque a pessoa foi imprudente, que nem o Esaú, trocou a vida por um momento de prazer, de emoção em alta velocidade, aquela moto barulhenta do cão, né? Tem quem gosta, né? Mas gosto é gosto, né? E aquele corre para cá, corre para lá, olha aí o que aconteceu, tá vendo? Não tem como voltar, tá certo? Agora, tem casos que dá para recuperar parcialmente. Como assim parcialmente? Por exemplo, vamos pegar o mesmo caso da moto. Então, o sujeito na moto, que é um momento de emoção, aquela coisa toda, vai e sofre um acidente, né? Não obedece às regras de trânsito, não obedece à sinalização, né? Acha que é o Superman da moto, vai lá, pá, acidente, amputa um pé ou uma perna. E aí? Mas não morreu. Não morreu, tá vendo? Quase morreu, mas não morreu. Então, dá para recuperar parcialmente, porque não perdeu a vida, né? A pessoa ainda vai viver. A perna nunca mais recupera, mas recuperou a vida, né? Aí a pessoa vai pôr uma prótese na perna ou no pé e vai tentar tocar a sua vida do melhor modo possível. Então recuperou parcialmente, tá legal? E tem aqueles casos que a pessoa recupera 100%. Vamos pegar de novo o mesmo exemplo da moto. O sujeito vai lá, vai, quando vê, pá, quebra tudo, se arrebenta, quebra um monte de osso, aquela coisa, mas não perde a vida e não amputa nada. Aí tem que colocar parafuso, tem que colocar pino, aquelas gaiolas na perna, um monte de coisa. Fica um tempão sem andar, né? Mas com o tempo vai recuperando. Aí volta a andar normalmente.
né? Aí pega a moto de novo, aí já vai mais prudente, porque espera-se que a pessoa aprenda a lição, não é verdade? Então tem coisas que não dá para recuperar nunca mais, tem coisas que dá para recuperar parcialmente e tem coisas que pode recuperar 100%. Mas cada caso é um caso, isso em todas as áreas da vida, né? Por exemplo, pegar outra situação aqui. O sujeito é uma família, uma esposa boa, né? Filhos abençoados, e se ele souber cultivar isso, ele vai ser muito feliz. Mas aí o que acontece? Esse mesmo homem que tem uma esposa fiel, de Deus, limpinha, não é? Fiel a ele, cuidadora dele e dos filhos, de repente esse sujeito encontra uma mulher da vida, uma mulher, sei lá, enfim, né? A gente falava mulher da vida, ou então uma mulher que não presta, enfim, né? E ele então começa a ter um caso com essa mulher. E ela é totalmente o oposto da esposa. A esposa é limpinha, aquela é suja. A esposa é fiel, aquela mulher que ele arruma, além de sair com ele, sai com vários homens também. A prostituição, uma doenceira do cão, né? Aquela mulher economizava com ele, a esposa economizava para ele, né? Cada centavo para ajudar ele a comprar o carro que ele queria, né? Ou construir a casa que eles queriam. A amante não, a amante arranca dele até o sangue, né? Suga ele, explora, faz ele gastar com ela. Totalmente oposto, não é verdade? Mas a cabecinha do sujeito vira, cabeça virada, e ele se apaixona pela mulher que não presta e despreza a esposa. Não é assim em muitos casos que acontece? Totalmente diferente, né? Ele fica escravizado por aquela paixão desgraçada, diabólica, demoníaca, né? Então o que ele fez? Ele trocou a segurança de um lar, a felicidade de uma família, né? Por um momento de prazer, por um prato de lentilhas. Exatamente como fez Esaú. O cara não entende. Em vez dele resistir, saber que aquilo é armadilha, saber que aquilo é ilusão, né? Que não vai dar certo. Primeiro porque Deus não apoia esse tipo de coisa. Deus não apoia a traição. Deus não abençoa a pessoa que trai, né? Se a pessoa se arrepender depois, se consertar, é uma coisa, é outra história, né? Mas no pecado não tem como. Aí chega uma hora que a esposa quer o divórcio, né? E aí ele vai com a outra lá. Mas aí, depois da outra arrancar até a pele dele, né? Arrancar até a pele do sujeito, mas tirar tudo que ele tem, até a dignidade, aí ele vai querer voltar com a esposa. Me perdoa, aquela... Bom, por isso que eu falo, cada caso é um caso, não tem como, é específico de cada um, né? Então tem aquele caso que a esposa nunca mais vai querer ficar com ele, a esposa vai perdoar, vai orar por ele, desejar o melhor para ele, mas a esposa não aceita mais. E os filhos também não aceitam, porque os filhos viram o sofrimento da mãe e nem os filhos e nem a esposa aceitam. E tem caso que o sujeito vai até para a rua pedir esmola, vira um mendigo, andarilho até. Tinha tudo antes e vira um andarilho, por causa da atitude sem pensar que ele tomou. Tem casos que o casal até volta, né? A esposa perdoa, né? A esposa releva, mas não fica a mesma coisa, não fica como antes. Não fica, sempre fica aquela ferida aberta, ainda que o certo é buscar para curar, para restaurar, mas não é mais a mesma coisa. Os filhos já perdem o respeito pelos pais, os filhos até recebem o pai de volta, mas não tem mais aquele amor, não tem mais aquela confiança, não tem mais aquela intimidade, fica frio o negócio. Voltou para a família acertou, mas não é mais a mesma coisa, parcial, né? E tem aquele caso que eu já vi acontecer também, onde acontece a mesma coisa e o marido se arrepende, volta, a mulher o aceita de volta, os filhos também aceitam, todo mundo se perdoa ali e recomeça a vida como se nada tivesse acontecido. Então tem casos e casos, né? Na parte espiritual, por exemplo, eu já vi pessoas usadas por Deus, depois de um tempo se desviam da fé e se perdem para sempre, né? Já vi pessoas que morreram no pecado e devem estar queimando no inferno hoje. Um dia aceitaram Jesus, até o Deus as usou para evangelizar e tudo mais, e nunca mais voltaram para Jesus, tá? E morreram assim e estão numa situação complicada hoje. Tem pessoas que já serviram a Deus, se afastaram da fé, se arrependeram, voltaram, né? Mas não são mais a mesma coisa que era antes. Estão na presença de Deus, estão perdoadas, mas estão ali mais ou menos, né? Já não são tão usadas por Deus, porque a própria pessoa tem sentimento de condenação no coração. Tem casos assim.
E tem casos de recuperação completa. Vou te contar um caso, por exemplo. Há uns anos atrás, aí, na década de 80, por exemplo, existia um grande evangelista chamado Jimmy Swaggart. Esse Jimmy Swaggart, ele foi espetacularmente usado por Deus. Era um homem realmente que tinha um ministério muito ungido, grande, mundial. Ele tinha programas de televisão praticamente no mundo inteiro. Ele veio até o Brasil algumas vezes, lotava estádios, as pessoas aceitavam Jesus em massa. Maravilhosa, uma palavra ungida, um louvor abençoado, uma pregação muito boa, né? E usadíssimo por Deus, estava lá seguindo a vida dele, né? Um belo dia, ele vai na televisão, porque descobriram o pecado dele. Ele estava adulterando, ele estava saindo com uma prostituta. E aí então alguém descobriu e acabou forçando ele a falar, né? Então dá até a impressão que se alguém não descobrisse, ele não falava, né? Mas como a Bíblia ensina que não tem nada escondido que não venha a ser revelado, quer dizer, de um jeito ou de outro vem à tona, se a pessoa não se arrepender e não se acertar com Deus. E ele, por um tempo, ficou no pecado ali, não estava se acertando e então Deus deixou ele passar vergonha. Então ele teve que ir na televisão, ele chorou, confessou o pecado dele. Foi um escândalo medonho, 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 medonho. Muita gente se escandalizou, muitas pessoas até se decepcionaram com a fé. Não devia, né? Porque ele é ele, cada um, né? Mas os mais fraquinhos na fé até abandonam a fé. Já parou para pensar? Quando esse homem tiver que se acertar com Deus, como é que não vai ser fácil esse acerto? Porque as almas que se perderam pelo escândalo dele, o que vai acontecer? Olha, só Deus mesmo, porque ele é o juiz, né? Esse Jimmy Swaggart, inclusive, tem até vídeos na internet a respeito dele. Inclusive desse fatídico dia aí, onde ele chorou e pediu perdão até, mas parece que não era muito perdão, assim, parece que não havia tanto arrependimento assim, sabe? Eu não sei, no momento pelo menos não parecia. Mas eu sei de uma coisa, esse homem se arrependeu posteriormente. Por quê? Porque depois de muito tempo, ele restaurou o ministério dele. Ele voltou a ser usado por Deus. Ele está vivo até hoje, até o dia atual em que este vídeo está sendo gravado, o Jimmy Swaggart está vivo ainda. E está pregando o evangelho, está ganhando almas para Jesus. Então, houve uma restauração, né? Então, eu digo sempre para você, cada caso é um caso, não tem como generalizar, tá? Tem casos que a pessoa até com lágrimas não recupera o que perdeu, tem casos que a pessoa recupera parcialmente e tem casos que a pessoa recupera 100% na misericórdia de Deus. Agora, o que eu digo para você, se aconteceu isso com você, não desista de buscar pela restauração, com arrependimento e sinceridade e humildade. Tem que ter a humildade para saber que você fez algo que não devia e tem que ter a humildade de reconhecer o que estou passando hoje é consequência dos meus atos, mas eu confio em Deus, o que eu tiver que colher, eu vou colher, o tempo que tiver que passar, eu vou passar e eu sei que Deus ele vai fazer o que é melhor para mim, tá bom? Porque Deus perdoa? Perdoa, mas fica a consequência. A consequência temos que lidar com ela, não tem como, tá? Mas, repito, cada caso é um caso. Então, esse texto de Esaú e Jacó, ele nos orienta a gente a pensar que existe um amanhã. Então, não vamos tomar atitudes precipitadas, atitudes sem pensar, atitudes de menino, de criança, de moleque, né? Ah, eu tenho que aproveitar o hoje. Não, você tem um amanhã para viver. Amanhã para viver. É verdade. Um certo dia, conversando com uma pessoa que disse que perdeu um parente, eu perguntei, mas como é que ele morreu? O que aconteceu? Tão jovem, e é jovem mesmo. Ela falou, pastor, estava tudo desregulado, a saúde, não se cuidava, os exames estavam todos alterados, comia mal, sobrepeso, pressão alta. A gente falava para ele, e quando a gente falava ele achava ruim, dizia assim, eu tenho que aproveitar, porque a gente vai morrer um dia mesmo, né? Achava ruim ainda. Você conhece alguém assim? Que quando está comendo, está se destruindo, tanta porcaria que come, a gente tenta alertar, a pessoa fica brava com a gente ainda, né? E aí o que aconteceu? Um belo dia deu um piripaque nessa pessoa, ficou doente por uns dias e morreu. Podia estar vivo hoje com a sua família, mas infelizmente faleceu, porque não pensou no amanhã, né? Que nem Esaú, né? Eu estou morrendo de fome, o que me adianta? Quer dizer, eu tenho vontade de comer tudo que eu quero, tenho que aproveitar a vida. Então, o problema é que quando morre logo, ainda não dá trabalho para os outros, né? O problema é que se não morre,
se você não se cuida, né, e não morre, você pode ficar doente por anos, perder a visão, ter um AVC, e aí? Então seja sábio, não jogue fora o que você tem de bom agora, medita bem antes de fazer qualquer coisa, tá certo? Não troque o certo pelo duvidoso. Confia que você vai ter a direção de Deus para saber lidar com as coisas que você tem. Na hora do aperto, nunca tome decisões na hora do aperto, nunca tome decisões com a cabeça quente, senão você vai fazer como Esaú, tomar uma atitude louca daquela e perdeu todo o seu direito. E você que não perdeu nada, graças a Deus, não passou por uma situação assim, né? Então cuide para que você nunca caia nessa situação. Lembre-se sempre dessa passagem, Esaú e Jacó. Esaú trocou o melhor que ele tinha por uma merreca, por uma mixaria de um prato de lentilha e um pouquinho de pão, tá? Não troque o que Deus te deu por porcaria e nem por coisa grande, não troque. O que Deus te deu é bênção, permaneça com ela em nome do Senhor Jesus, tá bem? E se perdeu, filho, corra atrás, dá tempo. É trabalhoso? Sim, é trabalhoso, tá? É fácil? Não, não é fácil. Mas é possível? Sim! Lembra aquela brincadeira que tinha no programa Silvio Santos, né? A criança entrava no foguete, né? Ficava só com um fone de ouvido, uma lâmpada na frente, né? E o Silvio Santos perguntava lá, ó, quer essa bicicleta? Sim! Né? Quer trocar essa bicicleta por essa colher de pau? Não! A pessoa só respondia quando acendia a luz, né? Ela não estava vendo, né? Tava com fone de ouvido, escutando música, e quando a luz acendia tinha que responder sim ou não. Tá lembrado dessa brincadeira? Sim! Então, é trabalhoso correr atrás daquilo que perdeu? Sim! É impossível? Não! Então, corra atrás, né? E saiba que Deus fará o melhor por você. Saiba que mesmo que não dê para recuperar tudo, na misericórdia de Deus, com o que você conseguir recuperar, Deus vai fazer você se sentir pleno, completo, sabedor de que só não tem o 100% porque você foi imprudente, vamos dizer assim, né? Tá bom? Mas aprendeu a lição, fique humilde diante de Deus, pode ter certeza que você vai sentir o conforto dele. Tá bem? Vamos orar agora? Vamos falar com Deus? Você gostaria de colocar um copo com água aí? Pode colocar. Vai lá pegar. Não quer? Sem problema. Vamos orar mesmo assim. Falemos com o nosso Deus e Pai. Deus Santo, Todo-Poderoso, muito obrigado por este momento. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é aquele que nos perdoa, é aquele que tem misericórdia de nós, é aquele que nos orienta pela Tua palavra, como o Senhor acabou de fazer neste momento. Meu Pai, ajuda essa pessoa, Senhor. Essa pessoa que, por uma atitude tola, como aquela de Esaú, perdeu alguma coisa. Conforta o coração dela se ela está arrependida. Ajuda essa pessoa, Pai, a recuperar 100%. Se não 100%, pelo menos uma boa parte, Pai. Ajuda essa pessoa, que ela tenha, meu Pai, a resposta do Senhor. Meu Pai, fortalece este homem, fortalece essa mulher, que haja bênção para eles, que haja um milagre de libertação nessa família. Opera, meu Pai, poderosamente na vida desse casal, que haja reconciliação entre esse homem e essa mulher, que haja paz entre eles, Pai. Também cura essa enfermidade, abra a porta de emprego para essa pessoa, liberta essa vida, meu Pai, da depressão. E também, finalizando, Pai, esta oração, te peço, abençoe esse copo com água e no beber desta água, que essa pessoa seja grandemente abençoada. E nesta fé, te damos graças em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus e louvado seja o nome do Senhor. Amiga e amiga, se você pôs a água, beba, se não pôs, não tem problema, medita nessa palavra, procura colocar em prática, tá certo? Seja sábio, pensa que existe um amanhã, tá? Tá na tua mão e busque pelo Espírito Santo, para que ele sempre lhe dê a direção correta do que fazer ou do que não fazer, não é? Para que você possa ser bem-sucedido todo o tempo que você nessa terra tiver, tá bem? Deus te abençoe grandemente, tenha um excelente dia e até o próximo vídeo.